Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 17 de novembro, estamos na quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. A leitura de hoje é de Apocalipse, capítulo 5, versículos de 1 a 10. Eu, João, vi um livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. Era um rolo escrito por dentro e por fora e estava lacrado com 7 selos. Vi então um anjo forte que proclamava em voz alta: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra era digno de abrir o livro ou de ler o que nele estava escrito. Eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Um dos anciãos me consolou: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. De fato, vi um cordeiro. Estava no centro do trono e dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Estava de pé como que imolado. O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então o cordeiro veio receber o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando ele recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Todos tinham harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoaram um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e abrir seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiriste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Deles fizeste para nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, o Apocalipse é absolutamente contra uma concepção fatalista da história. Os acontecimentos deste mundo não são a repetição do que já foi, nem os acontecimentos estão já estabelecidos, tampouco somos regidos pelo destino. A história é como um livro que vamos escrevendo livremente. Esse é o significado do livro escrito por dentro e por fora e lacrado por 7 selos. Esse livro não pode ser aberto por ninguém. Por quê? Se por um lado a história é construída pela liberdade humana, por outro o seu sentido global e total não pode ser encontrado no próprio livro. Por isso só alguém com tal autoridade pode abrir os seus 7 selos. Assim se compreende a pergunta do anjo: quem é digno de romper os selos e abrir o livro? Se olharmos a história da humanidade, constataremos que ela não pode se explicar a si mesma, nem dar o sentido do que acontece. Com efeito, qual é o sentido das guerras, dos genocídios, das extinções, dos cataclismos, das injustiças presentes na vida da pessoa e na vida de povos e civilizações? Não há como justificar a morte de crianças inocentes, o sofrimento atroz de populações inteiras reduzidas à miséria, à exploração, à morte. Como justificar a bomba atômica, as guerras sem fim e onipresentes? A reação de João há tanto sofrimento por toda a triste história, como parece que a história seja absurda e não possa ser entendida. Quem poderia dar sentido ao absurdo da história humana? Quem poderá superar todos os seus absurdos infinitos? João narra: eu chorava muito, porque ninguém foi considerado digno de abrir ou de ler o livro. Nessa situação de tristeza extrema e de fracasso total, um dos anciãos consola João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá,
o rebento de Davi, saiu vencedor. Ele pode romper os selos e abrir o livro. O anjo anuncia que há alguém dentro da história humana que pode dar o sentido da história, pode dar o sentido à vida. Há alguém que assumiu a nossa história e a redimiu. Há alguém que sofreu com todos os sofredores deste mundo, que venceu todo o mal e o pecado presente na história humana. Cristo é a chave da história. Ele é o Cordeiro imolado que está em pé, porque venceu. Sem ele, a história é como um livro lacrado. Sem ele, a história se reduz a uma sucessão de tragédias e de absurdos realizados por homens pervertidos e maus. Sem Cristo não há como suportar a história da humanidade. A única coisa a fazer é deixar o tempo passar, esperando não sermos vítimas de bestiais injustiças ou a de sair dela nos suicidando. A leitura de hoje se conclui com um hino litúrgico. Tu és digno de receber o livro e abrir os seus selos, porque foste imolado e com teu sangue adquiristes para Deus homens de toda tribo, povo e nação. Deles fizeste para o nosso Deus um reino de sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra.